Agora eu vou convidar a nossa próxima palestrante. Eu quero para vocês, com todos vocês, a música dela, por favor. Coloca a música da Ju. Agora sim, uma salva de palmas para receber a Juliana. Mexe o corpo aí um pouquinho, gente. Dá uma sacudida aí. Vamos circular essa energia. Tá gostoso, gente? Muito? Tá demais, não tá? E aí eu já subo no palco chorando, né? Não tem jeito. Que incrível, que incrível. Vocês estão me ouvindo bem? Podem sentar. Gente, tá muito maravilhoso hoje, né? Eu não paro de chorar, tá super incrível. E hoje eu vou falar para vocês de como a sua identidade impacta no relacionamento de vocês. Vamos ver como passa isso. E o meu convite hoje é que para cada uma de vocês vão lembrar disso no final, para a gente olhar quem nós somos e entender o grande eu sou que habita dentro de nós. Foi o que a Gi falou. Cada uma de nós carrega algo que a gente pode trazer. E de tudo que ela falou, é muito isso, né? O seu pior conteúdo pode ser o destravar de alguém. Então, não feche a sua boca. Quando a gente pergunta, quando eu pergunto para vocês, quem é você? Eu percebo que muitas mulheres têm muita dificuldade de definir quem é você. E a maioria das vezes eu encontro pessoas falando assim para mim, eu sou a Fernanda Tomadon, eu sou cantora. E aí eu perguntei para ela quem ela era, não o que ela fazia. E ela fala que ela é cantora. E eu me defini assim, eu sou Juliana Franz, eu sou médica veterinária nutróloga. E aos poucos eu fui entendendo que não. Que eu não era a minha profissão. Mas isso demorou. Isso demorou muito. Hoje eu entendo que eu sou filha amada de Deus. Hoje eu sou mentora de mulheres, eu tenho mais de 500 alunas. E eu percebo todos os dias que o que eu carrego transforma a vida de cada uma delas que encosta em mim. Mas esse não é um poder meu. Mas Deus precisou me diminuir de uma maneira surreal para eu entender que não eram os meus diplomas. Eu tinha 3 pós-graduações. Em fevereiro, Deus me chamou e falou, filha, larga a veterinária. Filha, eu não quero mais você atendendo. 22 anos trabalhando na veterinária. 22 anos estudando, dedicando. E eu era autoridade. Eu era top das galáxias. Eu dou aula nas melhores pós-graduações do Brasil. E Deus falou assim, a Carola. E Deus falou assim, eu não escolho os capacitados, eu capacito os escolhidos. E Deus falou para mim, naquela terça-feira de carnaval desse ano, eu fui rever minhas metas e eu falei, gente, se eu quero 20 mentoradas novas por mês, por que eu continuo atendendo cachorro? E Deus falou, para, filha, eu estou te chamando faz quanto tempo e você não vem? Quanto tempo você está atrasando meu plano para você? 23 anos empreendendo, tive clínica veterinária. Eu nunca fui empregada de ninguém, né, gente? Eu sempre fui assim, porque eu vou contar isso. 23 anos empreendendo. Sou casada com o Alex, meu marido maravilhoso, que fala que eu sou linda todos os dias. Tudo cai, viu, Sandra? E ele continua falando que eu tô linda. Então, assim, é maravilhoso isso. Sou mãe do João, um menino incrível, um adolescente maravilhoso. E eu fui criada para não depender de ninguém. Só que ao contrário de vocês que falaram, que as mães falavam, ai, não dependa de homem, não faça isso. Lá em casa era o meu pai. Meu pai falava assim, vocês filhas, ele falava assim para mim e para minha irmã, vocês estão sentadas no tesouro. Olha o que meu pai falava. Sabe o que ele falava? Lavou tá novo. Entendeu? E eu fui criada assim, geração independente. Ele falava assim, você pode fazer tudo sozinha, você não precisa de homem para nada. O meu pai falava assim,
não vai casar com uma bola no pé. E ele repetia isso desde que eu era pequenininha. E eu falava, o que é uma bola no pé, né? Ele falou assim, sabe aquelas bolas de preso? Que você vai andando e vai arrastando aquela perma. Ele usava essa palavra, eu nem sei o que significa isso. Ele falava, vai ficar arrastando isso. E aí, quem eu me tornei? Você consegue diminuir um pouquinho as luzes aqui para mim? Então, todo mundo fala que é a mãe que fala, né? Não dependa de homem para nada. Lá em casa era o contrário, era meu pai. Você não precisa casar, ele falava. Você não precisa casar. Eu arrumava um namorado, gente. Era um transtorno dentro da minha casa. Era um horror. Ele fazia cada teste. Coitado do Alex, né, gente? Fui criado por aquele pai assim, e o Alex tem tatuagem. Mas ele não tem uma, gente. Ele tem muita tatuagem. A primeira vez que ele foi lá em casa, a gente ia passar o fim de semana na chácara do meu irmão, eu falei para ele, dá para você não tirar a camisa? Porque eu falei assim, se ele tira a camisa, com esse tanto de tatuagem que ele tem, meu pai vai me matar. E assim eu fui criada. Hiperrealizadora. Eu fazia tudo. Eu fazia, porque eu queria estar do lado do meu pai, queria ser amada. E meu pai era aquele cara que entendeu que para ser amado ele tinha que fazer. E eu tinha que fazer para estar do lado dele. Então eu cresci sendo muito hiperrealizadora. Eu assumia tudo que tivesse ao meu alcance e o que não tivesse. Inventava projeto o tempo todo. Eu até me desconheço hoje, porque às vezes a pessoa fala, olha, essa semana mesmo, recebi um convite para palestrar aqui em São Paulo, numa faculdade. Ai, vem aqui palestrar, não sei o quê. Quanto vocês vão pagar? Aí eles falaram assim, então nada. Aí eu falei, muito obrigada, tchau. Porque antes eu estava indo, eu só ia, né? Agora não, eu falo não. Eu entendo que eu não tenho que ser assim. Eu inventava projeto o tempo todo. Eu não tinha descanso, nem no pensamento e nem na vida. Eu não usufruía da vida. Eu passava o tempo todo tensa. Só pensava nos outros. Ai, o que meu marido vai pensar? O que meu filho vai pensar? E eu sempre com essa mente desse jeito. E eu me perdi da minha essência. Opa. E vai? Aí foi. E eu batia no peito. E eu falava, nossa, sou Mulher Maravilha. Sou Mulher Maravilha. 45 anos, gente, vivendo assim. Falava, eu não preciso de ninguém. Eu faço tudo sozinha. Eu faço e aconteço. Uma inconsciência. Lembra que a Ana falou? Inconsciência. Eu não tinha consciência daquilo. Uma cegueira de tudo que estava acontecendo. E em que eu me transformei, gente? Óbvio, numa mulher cansada. Numa mulher sobrecarregada. Numa mulher mandona. Numa mulher chata. Numa mulher crítica. Tudo tinha que criticar. Tudo. Não tinha ninguém que prestava do mesmo jeitinho que meu pai fazia. Insuportável. Arrogante. Pesada. Amarga e infeliz. Mas, gente, Deus é um Deus de misericórdia. E o que aconteceu? Em 2022, em outubro de 2022, eu me lembro, era eleições. Eu me separei do meu marido. E aí Deus começou uma jornada de tratamento no meu coração. Eu saí aquele dia que eu tomei essa definição, que eu não queria mais, e eu pensava, nossa, mas se eu terminar, o meu filho vai ter depressão. Mas se eu terminar, o meu marido vai entrar em depressão. Mas aquilo foi um grito de socorro. Eu não queria terminar meu casamento. Mas para o meu marido também não estava bom. E meio que a gente chegou a uma conclusão, que não estava bom. Mas eu me olhava e perguntava, quem sou eu? Eu saí perdida. O dia que ele saiu de casa, eu não sabia quem eu era. E alguns meses depois, eu comecei a entender uma coisa que eu não sabia. O que a Ana vem falando aqui para vocês. Que todo mundo tem um lado feminino e um lado masculino. E eu comecei a me enxergar. E eu cheguei à mesma conclusão que a Ana, gente. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu vou lá, eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. Tudo, menos o meu lado feminino. Eu simplesmente sufoquei o meu lado feminino. Esse slide, quem me apresentou foi a Ana, meses depois.
que a mulher, ela é o centro. A mulher não tem que ir buscar, ela é magnética. Ela é magnética, ela traz para si. O homem que deve ser atraído para ela. A mulher não tem que ficar correndo atrás disso. Isso é tão poderoso, gente. Isso é tão poderoso que eu dei uma aula na minha mentoria sobre isso. E uma aluna destravou de tal maneira que hoje ela está vivendo um relacionamento. Que ela disse que ela nunca imaginou que ela fosse conseguir. Porque ela destravou aqui. Ela entendeu que ela atrai. Que ela não tem que sair correndo atrás. E o que é o feminino, né, gente? A gente já falou muito sobre isso aqui. É o silêncio, é a delicadeza, é o carinho. Pergunta para o meu marido, gente, se eu deixava ele encostar em mim. Ele encostava em mim, parecia que dava choque. Falei, ai, sai daqui. Uma zica, vocês não têm noção. Delicadeza, acolher a hora que ele não estava bem. Vem cá, meu amor, vamos falar. A gente era muito amigo, só, viu? E eu achava que eu estava num relacionamento bom. Eu acho que ele também achava. Você achava? Às vezes, a gente achava que estava bom. Só que a gente tem muito medo e a gente não entende que nós somos filhos amados de Deus. E que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Um relacionamento meia boca não é um relacionamento bom. Gente, 13 anos eu não tive libido. Eu achava que eu não ia ter mais não, viu, gente? Só que Deus é um Deus de misericórdia. O que acontece? Quais são as características masculinas? Homens são resolvedores. Eles vão lá, fazem, eles acontecem. E mulheres masculinas realmente ficam resolvedoras. Como a Ana falou, não é ruim você ter energia masculina. Mas uma mulher que vibra muito mais na energia masculina é uma mulher agressiva. É uma mulher que o marido chega em casa, ela fica o tempo inteiro criticando. Eu me tornei tão arrogante que eu olhava para o meu marido e eu achava assim, nossa, como eu sou melhor que ele. Só que eu não falava, só que eu sentia. Porque eu estava estudando e ele estava no Netflix. E eu achava assim, olha só como eu sou melhor que ele, porque eu estudo, porque eu sou melhor. E esse sentimento, eu digo que sentimento tem cheiro. Então você, mulher, que hoje faz muito mais que seu marido, que está vibrando muito mais nessa energia, se observa. Vê o que você pensa do seu marido. Porque muitas vezes a gente não precisa falar. Lembra que a Suelen falou de manhã? Por trás de todo homem banana tem uma esposa abacaxi. Vamos descascar esse abacaxi? Vamos? Qual o lugar que nós estamos ocupando? Essa é a pergunta que eu quero que você saia daqui respondendo. Onde que a gente se perdeu? Onde que a gente se perdeu? A Ana falou hoje das ondas de feminismo. Existe um inconsciente coletivo tirando a mulher do meio da família para destruir a família. A Bíblia diz que o mundo jaz no... E porque esse mundo jaz no maligno, a família não é bem-vinda. E nós escutamos durante gerações o quê? Que é difícil gerar, que é difícil amamentar, que é difícil cuidar da casa. Gente, eu passei a minha infância ouvindo minha mãe reclamar de serviço da casa. Como eu poderia gostar de estar na minha casa? Eu era que nem a Ana, eu não ficava em casa, eu só queria sair. Quando eu fui morar com o Alex, eu estava grávida. O meu médico falou assim, ainda bem, porque eu só tinha sono. Eu falei, por que eu tenho tanto sono? Ele falou, porque senão você ia matar essa criança, né? Porque eu não parava. Eu não queria ficar em casa. E a minha mãe falava, coisa de casa é muito ruim. E como se formam essas crenças na nossa cabeça? Tudo que a gente viu, ouviu e sentiu. E isso forma o quê? Crenças. O filho empata a vida de uma mulher. Uma mulher não pode ter uma carreira porque tem filho. Quantas vezes a gente não escutou isso? Quantas vezes? E aquela história, desde que a gente é pequena. Você é mulherzinha. Olha só, pensamentos geram sentimentos que vão gerar crenças. E crenças trazem o quê? Uma comunicação. Mulherzinha. Mulherzinha é diminutivo, gente. É isso que a gente sente. Então, não é bom ser mulherzinha. E como que eu vou agir? Vibrando na energia masculina. Eu ajo como homem, eu quero ser melhor que o homem, eu quero pegar aquela diretoria, eu quero ser melhor, e eu vibro na energia masculina. Vocês entenderam o que o mundo fez com a gente? Por isso que a Ana fala que não somos nós que vamos ser curadas. Sabe por quê?
Porque o meu machinho, o Wendel Carvalho fala que tem mulheres que têm um pinto cor-de-rosa na testa. Parece uma trombinha de elefante, né? Quando eu fui no Protagon, eu tentei deixar aquela tromba lá, mas a lazarenta voltava. Né? E aí, assim, a gente vai tentando, né? A gente fala assim, não, eu vou matar o machinho que existe dentro de mim, vou deixar ele numa gaiola. De repente, ele volta com tudo, gente. Aí eu me lembro daquela frase de Paulo. O que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu faço. Esses dias, eu fui num restaurante com o Alex. E aí, eu cheguei no restaurante com ele, e eu já me transformando, né, gente? Cheguei de mão dada com ele. Soltei a mão dele, fui lá para falar com a moça. Ô, moça, tem coisa aqui, não sei o quê? Põe a gente na lista. Voltei. Gente, um homem sábio também é dificular, gente. Sentei do lado dele, ele fez assim. Em vez dele falar para mim, você viu o que você fez? Não, ele fez assim, amor, você percebeu que todas as mulheres estão muito masculinas? Eu falei, por quê, amor? Você já percebeu? Elas largam o marido ali, vão lá falar com a mulher, vão pedir mesa e não sei o quê. Aí eu olhei para a cara dele toda constrangida, gente, porque falam, né, que a gente aprende ou pelo constrangimento, né, ou pela dor. Mas eu fiquei tão constrangida, eu falei, amor, desculpa, meu macho interior voltou. E acontece, gente, e é uma briga todos os dias. Esses dias ele falou assim, você não está medicada, não? Aí eu percebi que eu estava tentando resolver alguns problemas do trabalho bastante intensos e eu estava um pouco estressada. E eu comecei a ser um pouco mais irritada. E ele perguntou, você não está sendo medicada, não? Aí eu falei, por quê? Tipo, ele só não perguntou se eu estava de TPM, não, né? E aí eu percebi que a minha energia masculina estava muito alta. E aí o que eu tento fazer? Tento inverter. Tento tocar mais, tento abraçar mais. Nem sempre dá certo, tá, gente? O masculino, na nossa geração, ele é muito mais valorizado. Então, o que a gente fez? A gente começa a vibrar no masculino, a gente perde a nossa essência, a essência que Deus nos fez para ter. E aqui, quando eu estou falando de energia masculina, não é como você se veste, não é como você... às vezes está lá toda menininha de vestido, não sei o quê. Não é isso, gente, é vibração. Porque o meu marido, ele nunca foi um homem, tipo, feminilizado, que falava fino, não. Nunca foi, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Essa inversão de polaridade causa baixa de autoestima, falta de confiança, falta de poder pessoal. E mais que tudo isso, no meu caso, era arrogância. E aí, eu falo que eu destruí meu casamento. Mas hoje eu peguei uma frase da Sandra para mim. Nosso divórcio salvou nosso casamento. Peguei essa frase hoje, peguei a chave. Porque o nosso divórcio salvou o nosso casamento. Existe um equilíbrio natural das forças. Se uma mulher está vibrando muito no masculino, das duas, uma, ela vai atrair um princeso, como disse a Ana. O Alex não é muito princeso, não, ele é bem ogro, tá? Mas a minha energia masculina, eu acho que ela era tanto, se desse para medir, que eu acho que partia para cima dele e ele ia fazendo assim, ó. Então eu falo assim, eu destruí meu casamento, de tanto que eu vibrava no masculino. O meu marido não tinha voz. Depois, como a Ana falou, ela falou, eu vi muitas vezes depois, quantas vezes ele tentou assumir as rédeas da situação e eu não deixei. E agora eu acho o máximo, gente. Eu me lembro, logo depois que eu voltei de Angra, a gente tinha uns apartamentos para vender. Esse homem me ligou e falou assim, ó, é o seguinte, eu já liguei na imobiliária, já botei os negócios para venda, já fiz um negócio aqui, ó, tem um documento aqui, já tô com as fotos, isso, que eu falei, que homem é esse? Sabe aquela coisa, quando você deixa, ele faz? Ontem a gente precisava resolver um problema. Eu liguei para ele e falei assim, amor, você pode resolver isso? Aí ele falou, posso. Quando ele foi resolver do jeito dele, o que eu ia fazer? Eu ia criticar, já comecei a criticar. Não vamos fazer isso. Ele falou assim, você pediu para eu resolver, não pediu? Olha a deixa que ele me deu. Ele falou, volta para a sua vibração, deixa eu resolver. E todos os dias eu preciso ouvir isso. Eu preciso entender que eu preciso vibrar no lugar que Deus me fez para vibrar. O que você ouviu a sua vida inteira? Eu quero que você anote essa pergunta aí. Eu quero que você pense nisso depois. O que você ouviu? Sobre ser mulher? Sobre ser homem? Será que você também ouviu que homem não prestava? Que você não precisava de homem para nada? O que você viu
Sua vida inteira. Qual era o seu modelo de pai e de mãe? O meu pai, algumas vezes, ele mandava minha mãe calar a boca na frente de todo mundo. Esse era o modelo que eu vi em casa. Eu vi uma mãe muito dominante, controladora, sendo sufocada por um homem mais dominante ainda. Então, dentro de mim, talvez ficasse assim: nenhum homem vai mandar eu calar a boca. Talvez no meu inconsciente tivesse isso. O que você sentiu a sua vida inteira? Será que você sentiu que ser mulher era bom? Anota essas perguntas. Mulheres com energia masculina alta e feminina baixa ficam sobrecarregadas, ficam cansadas. Nós descontamos na pessoa errada. Quantas vezes menino chega em casa, a gente desconta na criança, que a gente está irritada, a gente se torna agressiva, mandona. Gente, eu era o posto da reclamação. Nossa, quando eu me via, eu falava assim, meu Deus, sem autoestima, implorando por amor. A única coisa que eu não tinha daqui, graças a Deus, eu sempre tive autoestima. E eu nunca implorei por amor, mas o resto, gente, eu tinha tudo. Coitado desse homem, né, gente? Coitado desse homem. E o que aconteceu quando a gente se separou, né? Eu ficava indignada, porque eu falava assim, gente, ele não vai pedir para voltar? Eu falava assim, não é possível. Por que ele não vai pedir para voltar? Por que ele não vem atrás? E eu achava que ele tinha que fazer do jeito que eu queria. E eu fiquei esperando ele voltar. Eu fiquei esperando ele falar que ele queria de novo. Mas, depois de uns 8 meses, gente, demorou para eu ter consciência disso. Depois, quando eu já nem queria mais, falei, não vai mais dar certo, esse negócio não vai rolar mais, beleza. Fazia uns 8 meses. Aí eu comecei a entender. Eu demorei, viu? Não foi rápido, não, tá? Como eu vibrava no masculino. Comecei a enxergar o tamanho da minha arrogância. Eu me lembro do dia que eu falei para uma amiga minha, gente, eu sou tão arrogante. Eu sou tão arrogante, mas eu fui confessar o meu pecado com ela, sabe? E eu falei assim, a pessoa que eu era mais arrogante era com o meu ex-marido. Ex-marido não, que eu nunca chamei ele de ex, viu, gente? Nunca chamei ele de ex. E eu pedi para Deus, comecei a pedir para Deus tirar aquele negócio de dentro de mim. Tratar aquilo dentro de mim. E é muito louco, viu, gente? Cuidado que você pede para Deus. E eu comecei a enxergar meus comportamentos e eu entendi por que o meu marido não queria voltar para casa. A Bíblia diz que é melhor morar numa terra deserta do que morar com uma mulher rixosa e iracunda. A pergunta que eu te faço hoje: você é uma mulher sábia que edifica o seu lar? Ou você é uma mulher como eu era? Essa mulher aqui. É óbvio que ele não queria voltar comigo, gente. Ele podia me amar ao máximo. Mas quem ia querer? Entenderam que tristeza é isso? E eu te provoco hoje a pensar em várias coisas aqui. Qual foi a última vez que você elogiou o seu parceiro? Qual foi a última vez que você deu-lhe um beijo apaixonado e falou assim, você é importante para mim? Quantas vezes nós criticamos, eu criticava, agora nunca mais. Muito pelo contrário, eu elogio meu marido em público. Quantas vezes eu não vejo mulheres sentando lá no beach tênis, o povo fala assim, vamos sair para beber e falar mal dos maridos? Eu falei, eu não. Quantas vezes as mulheres não sentem, não se juntam e ficam falando mal dos maridos? Gente, que foca expande. Senta e fala as coisas boas que seu marido tem. Não vou fazer propaganda para os outros. Então, continua falando mal do seu marido. Onde vai parar seu casamento? Fala bem. Quantas cobranças a gente não joga na cara dele todos os dias? Quanta crítica. Quanta crítica. E quantas de vocês ainda estão sofrendo da falta de autoestima porque vocês estão fora do lugar que Deus te fez para estar e ficam implorando amor? Eu te provoco a pensar em tudo isso. Eita. A produção. Eita. O que um homem quer de uma mulher? Eu aprendi isso, gente, num download do céu.
num download do céu. Homens procuram parceria, procuram amor, procuram carinho. Mulheres devem ser bem-humoradas, gente. Que nem a Ana falou, acontece alguma coisa, fica lá xingando, falando. Não gasta energia com isso, gente. Que nem o Pablo, conta até 5 e pã! Entendeu? Precisamos de uma mulher que traga algo divino, gente. A mulher traz algo do céu. Por que tanto mau humor? Por que tão pesada? Por que tão leve? Primeira coisa que aconteceu, depois que eu comecei a me encontrar, eu me tornei leve. Eu me tornei bem-humorada. Aconteceu alguma coisa, hoje a Lídia atrasou. E quem me conhece sabe que eu sou super, super ansiosa. Eu falei, eu tenho 2 alternativas. Ou eu vou ficar brava logo cedo, liberar cortisol e ficar irritada, ou eu vou falar, vai dar tudo certo. E foi o que eu fiz, vai dar tudo certo. E deu, né? Homens não gostam de mulheres que criticam na frente dos outros ou mesmo de cara. Quem gosta, né, gente? Quem gosta de ter alguém apontando o dedo para você? Homens gostam de doçura, delicadeza e meiguice. Se o homem for homem, tá, gente? Estrutura emocional. Se ele for um princeso, não é isso que ele quer uma mulher general. Mulher com capacidade de criar intimidade com ela mesma e com ele. Espero encontrar um lar para ele ser provedor e protetor, mas você tem que deixar. Homem precisa ter função. Você precisa falar o quanto esse homem é importante para vocês. O que o homem quer? Quer elogio, quer validação. Quanto mais você valida o seu marido em coisas pequenas que ele faz, mais coisas melhores ele vai fazendo. Isso é provado e comprovado, gente. Carol, não ensino isso na mentoria? Não funciona? Funciona. Funciona, gente. Eu comecei a validar o meu marido, cada coisa. Quantas vezes essa semana eu não falei, eu sou orgulhosa de você? Mas hoje ele me chama de coração, tá, gente? Outro dia ele falou assim, agora você é uma pessoa agradável de conviver. Eles querem intimidade, eles querem conexão. Então, nós precisamos voltar a ocupar o nosso lugar feminino, recuperar nossa autoestima, nossa autoconfiança, nosso poder feminino e diminuir a arrogância. Quando você ocupa o lugar certo na relação, seu marido prospera muito mais, inclusive financeiramente. Isso aqui é pesquisa, tá? E os filhos ficam muito mais emocionalmente bem. E uma mulher confiante traz o marido para a relação, evitando, inclusive, mendigar amor e, inclusive, traições. Uma mulher ocupando seu lugar se torna autêntica, irresistível, magnética, interessante para o seu homem, aumentando o quê? A conexão do casal. Exatamente um ano depois, em outubro de 2023, Deus estava tratando meu coração de um jeito, gente, mas de um jeito. E eu era uma mulher muito mais leve. Desacelerei. Gente, o dia que eu estava dirigindo na rua, com pressa, acelerando o carro, eu falei, por que eu estou acelerando desse jeito se eu nem com pressa estou? E aí eu comecei a repensar o que eu estava fazendo da minha vida. Mais feminina. Entendi a minha culpa no fim do meu casamento. E vivi uma vida numa tranquilidade que eu nunca mais tinha tido. E, de repente, eu vejo, Ana Lucchini, um post desse. Deus fala assim para mim, você vai. Esse post aqui, eu olhei, eu nem conhecia, nem sabia quem era, e Deus falou, você vai. Gente, obediência, Deus falou, vai. E ir para Angra é fácil obedecer, tá, gente? Eu vou contar a segunda parte da obediência, tá? Porque quando eu vi, eu falei, a Angra dos Reis, que essa loirinha bonitinha aí, vambora, né? Vambora. Beleza, liguei lá, já quis fechar no dia já. A Sabrina nem me respondia. Eu falei, ai, Sabrina, vamos que eu vou fechar esse negócio. Obediência, você vai. E fui. E fui para Angra. Na segunda-feira, antes de Angra, eu ouço Deus me chamar. E quando Deus te chama, gente, Ele chama 2 vezes, que nem Saulo, né? Saulo, Saulo. Aí Ele falava, Juliana, Juliana, volta com seu marido. Eu falei, Senhor. Ai, eu falei, Senhor, imagina, Senhor. Não, eu tô louca. Eu falava, não é o Senhor. Na terça-feira ele continuava, Juliana, Juliana, volta com seu marido. Aí eu falei, xixi, eu tô achando que esse negócio é sério. Aí a ovelha conhece a voz do pastor, né? E todo mundo fala, imagina. Ele tinha arrumado uma namorada, viu, gente? Aí minhas amigas falavam assim, é orgulho ferido, é orgulho ferido. Eu falava, é orgulho ferido. Na quarta-feira, quando Deus me chamou, falou assim, Juliana, volta com seu marido, eu falei, Senhor, é o seguinte, agora vai ser uma treta. Porque a gente tem que obedecer, mas eu não estou afim de te obedecer nessa. Por quê? Eu estava bem, o Alex estava bem, eu já tinha me conformado, ele estava namorando, está tudo certo. Por que o senhor vai bagunçar o coreto desse jeito? E aí começou uma briga. Quinta-feira entrei no ônibus para ir para Angra. E pela minha desobediência, eu sofri naquele ônibus.
além da cota do justo. Eu parecia um adolescente briguenta, birrenta, falando com Deus. Deus falava assim, você vai voltar com seu marido? Eu falei, não, Deus, por causa disso. Listava, eu fazia listas enormes para Deus. E Deus ia me dando só, sabe o quê? Não, mas eu vou fazer isso, filha, mas eu vou fazer isso. E Deus tentando me convencer. E eu falava assim, pai, Senhor, não dá. O ônibus quebrou, porque eu não parava de brigar com Deus. Já era para eu ter chegado, mas eu não parava de brigar com Deus. Aí o ônibus ficou na estrada. Eu falei assim, já sei, ó arrogantona, olha a arrogantona. Vou pegar meu celular, vou chamar um Uber, e aí eu pego o Uber e vou para Angra, no meio da serra. Vocês acham que tinha sinal? Naquele ponto, o meu celular já não tinha mais bateria. O ônibus que eu peguei, gente, vocês não têm noção. Se eu tivesse olhado para aquele ônibus antes de entrar, eu não teria entrado. O painel dele era de madeirite. Tinha o volante e o câmbio. Eu acho que nem freio de mão tinha no negócio. Aí eu perguntei, moço, onde tem uma tomada? Porque eu vou ligar meu celular e vou chamar o Uber. Aí, o moço, não tem tomada aqui não, moça. Eu falei, que interessante. Aí o moço falou, meu celular tá pegando. Eu falei, moço, chama um Uber para mim que eu já transfiro para você agora no Pix. Aí o homem falou assim, deu R$390, você já faz o Pix? Aí eu abri minha conta e tinha R$2,50. Moço, faz o seguinte, não tá pegando muito bem, vai que você chama, a internet não funciona, deixa pra lá, vou acalmar meu coração. Voltei pro banco do ônibus, batendo o pé, aquele cheiro de Cheetos, bolinha naquele ônibus. O ônibus abafado, porque imagina, aquela umidade de Angra dos Reis, aqueles vidros que não abrem, o ônibus teve que desligar, senão ia fundir o motor. Ar-condicionado desligado. E eu dentro daquele ônibus. O Senhor falou assim, pega o seu caderno, escreve uma carta para o Alex. E eu, Senhor, eu vou te matar, Senhor, não vou escrever. Aí o Senhor falou assim, filha, vou te falar meu último argumento, filha. Você me pede todos os dias para estar no centro da minha vontade. E eu estou te falando que se você quer ser uma mulher próspera, o centro da minha vontade para você é voltar com o seu marido. Tá bom, papai, já entendi. E naquela hora, eu peguei o meu caderno e escrevi uma carta para o Alex como eu nunca escrevi, sem uma acusação. Eu falei, pronto, Senhor, já entendi, mas me dá um tempo. Ele falou, não, manda a carta. Não, Senhor, eu não posso mandar carta, ele está namorando, depois chega a carta lá, vou deixar o cara confuso, não sei o quê, estou indo para Angra, estou chegando em Angra. Manda a carta. Não, Senhor, não tenho internet. Voltou, a internet voltou. A internet voltou. Manda a carta, mandei a carta. Imagina o coitado, no meio da madrugada, eu mando uma carta, ele acorda e vê uma carta daquela. Mas ela tá louca? Ele falou assim, por favor, para de me mandar as coisas. Aí eu chego naquela casa de Angra, porque eu fui na casa de Angra, eu falei, gente, eu vou conhecer um monte de gente legal, minha vida vai ser muito boa, e não sei o quê, e tipo assim, a hora que eu chego naquela casa, eu já cheguei assim na casa de Angra, dou de cara com a Sandrinha lá. Aí a Sandrinha é a Cíntia, que é da Cíntia. A Cíntia ali. Aí eu entro num quarto com uma pastora. Filha, realmente, tem que resgatar seu casamento. Eu falei assim, mas não é possível, senhor, isso aqui é um complô. Beleza. E aí foi acontecendo Angra, esse negócio não me obedece. E eu falei assim, Deus, eu vou ter que obedecer. Mas eu falava assim, Deus, mas tem um monte de coisa. Deus tem isso, Deus tem aquilo, tem mais aquilo. Senhor, isso eu não vou tolerar. Isso eu não vou tolerar. Eu já tinha esquecido as minhas chatices, tá? Meu Deus. Aí, fui lá em Angra. Deus começou a tratar minha arrogância. Deus começou a tratar minha arrogância de um jeito surreal. Surreal. Aí alguém me ajuda a passar isso. Acho que acabou a bateria. Chegou no sábado de manhã, a Fer estava lá tocando a música dela. Deus falava comigo de um jeito. E Ele me fez me sentir tão humilhada dentro daquele ônibus. Tão humilhada. E quando eu cheguei em Angra, eu tinha levado tudo roupa de calor, né, gente? Cheguei lá, acho que estava 16 graus. E eu não suporto passar frio. Botei uma calça de moletom, uma blusa de moletom. Não deu tempo de eu me maquiar, porque a menina que estava no quarto ficou usando o banheiro. Aí eu saí, aquelas mulheres lindas, deslumbrantes, eu de calça de moletom, blusa de moletom assim. Chega a Ana, desce aquela escada que era uma princesa. E eu já estava humilhada dentro daquele ônibus. Estava humilhada com aquela roupa. Deus fala assim, você está vendo? Como seu marido se sentia do seu lado. Você está vendo? Não foi Deus que me humilhou. Ele só me mostrou o que eu fazia, só de viver do lado do meu marido. E nesse dia,
Minha arrogância não acabou no sábado, não, viu, gente? E nem acabou ainda, não. No domingo, ela volta. A velha mulher está aqui dentro. Gente, eu tenho que me policiar todo dia, sabia? Aquele negócio de orar e vigiar e orar. É o tempo todo. Porque quando eu vejo, eu estou lá, arrogantona, julgando, fazendo, né? Nesse dia, Deus já deixou a minha arrogância vir. Eu falei assim, eu não acredito. Batismo de novo, eu já tinha me batizado umas 2 vezes. Falei, Senhor, que saco, né? Ele falou, cala a boca, que até comigo você é arrogante. Eu falei, papai, desculpa. Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu sou assim, mas Ele me ama. A hora que eu desci nessa água aqui, Deus falou, a sua arrogância ficou ali embaixo. E, gente, vocês não têm noção. Quando você obedece, Deus te honra. Eu fiquei 20 dias pedindo para esse homem voltar para mim. E eu falava assim para ele, volta. E ele falava assim, eu não vou voltar para você. Eu falei, mas Deus falou comigo. Ele falou com você, não comigo. Aí eu ia lá, o cretino namorando. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, ela não é nada para mim, é só um passatempo, eu vou terminar. E não terminava. E não terminava. Teve um dia que eu cheguei em casa, gente. Eu clamei ao Senhor. Eu botei minha testa no chão, chorava. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Se é, se não é. Porque assim, eu quero ainda que seja no meu tempo, viu, gente? Ó que arrogante. Aí eu orei no outro dia. Eu falei, Senhor, estou desistindo desse negócio. Eu orei. No outro dia ele foi buscar o João, estava uma chuva, caiu aquela chuva. O João falou assim, mãe, eu não sei o que eu faço, porque se eu descer, eu me molho. Se eu não descer, o papai vai ficar bravo comigo. Eu não sei o que eu faço. Eu falei, eu também não. Nesse momento, o Alex toca a campainha. A hora que eu saio, ele me dá um beijo na boca. Eu falei, que foi isso? Aí ele foi embora, porque a gente não podia fazer isso na frente do João, né? E o João apareceu, não sei o quê. Aí eu mandei uma mensagem, o que foi isso? Ele falou assim, também não sei, mas não fica com esperanças, eu não vou voltar para você. Falei, tá tudo bem, não tem problema. Aí ele foi lá. Um dia depois, ele me chamou, terminei com a namorada, não sei o quê. Senhor, glória. Mas não fica com esperança, não, porque eu não vou voltar para você. Eu falei, tá bom, tá tudo bem. Aí, eu que não sou boba nem nada, né? Tipo assim, a gente não deixa na mão de Deus, a gente tem que dar uma ajuda, né? Amor, o que você acha? Amor, né? O ex-marido, amor, o que você acha da gente passar um fim de semana numa pousadinha, assim, sem compromisso? Porque ele falava assim, eu não vou voltar com você. Eu falei, tá bom, então vamos sem compromisso. Aí ele, não vamos. Ele fez de difícil, gente. Deu uma hora e falou, tá bom, vamos, sem compromisso. Eu falei, tá bom, sem compromisso. E aí, gente, a gente passou um dos melhores fins de semana da nossa vida, né? A gente falou sobre tudo. Foi incrível. Minha libido voltou, gente, como nunca. Quando Paulo Vieira fala... Gente, eu vou falar uma coisa. Quando Paulo Vieira falava sexo selvagem, eu tinha nojo. Eu tinha raiva, porque eu falava assim, não existe isso. Eu falava, não existe sexo selvagem, 14 anos de casamento. Imagina, já conheço cada curva desse homem. E cada curva boa, né, gente? Vocês não têm noção. A libido voltou de um jeito. Também lindo desse jeito, né? Gente, essa história, ela não é sobre mim. Aqui eu conto a minha história para que você possa se conectar. Para que você possa entender, Carolzinha linda. Carol tá mudando a vida dela, gente. Em 2 meses. Linda, tá na minha mentoria faz 2 meses. Olha, tá demais. Não é sobre mim, gente. Não é sobre mim. É sobre tudo que a gente pode fazer ou deixar de fazer. Sobre as gerações que a gente vai curar. Imagina o meu filho vendo aquele relacionamento morno que a gente tinha. E hoje ele vê os pais dele. Outro dia, sem querer, a gente acordou ele à noite. Ele deu um grito do quarto dele. Ei, vocês dois! Gente, eu não sabia onde me enfiar. Aí o Alex foi explicar para ele que um casal saudável se ame, de vez em quando encosta no meio da noite e pega fogo. Gente, quando vocês voltam a admirar o marido de vocês, quando vocês voltam a olhar que ele foi um homem escolhido por Deus para estar do teu lado, você volta a ter libido. E aqui eu trouxe umas tarefas de casa para vocês.
Surpresa de amor, gente, te faz mais feminina. Para os seus filhos, para o seu marido. Cozinhar com intenção. Gente, Carol passou, quando eu fiz a primeira mentoria com ela, eu falei assim, Carol, cozinha para o seu marido. Ela falou, mas eu sempre faço isso. Aí, a primeira vez que ela foi fazer isso com intenção, ela falou, eu coloquei um jazz, eu tomei um vinho, eu cozinhei. E ele falou, nossa, como você está diferente. Um dia que ela fez isso. Vai nutrindo, gente, vai fazendo aquela comida e orando para o Espírito Santo e cuidando do seu filho, cuidando do seu marido. Ora por ele à noite. Isso aqui eu aprendi com a Ariane Marques, numa palestra aqui em dezembro. Beijo de língua após escovar o dente. Gente, a gente não beija, porque a vida vai passando, a gente não beija mais. E o que um beijo de língua provoca, escova o dente, bota a criança para dormir, que o negócio fica doido, hein? Beijo de língua depois de escovar o dente. Gente, todo dia, lição de casa para vocês. Depois vocês vão mandar mensagem para mim. Ju, você não sabe o que aconteceu. Né? Cama é lugar de intimidade, também aprendi com a Ari. Esse negócio de ficar levando celular para a cama, um para o lado, outro para o outro com o celular, não é legal. Valida 3 vezes por dia. Seu marido, seu cônjuge, seus filhos. Dia do casal, gente, 1 vez por semana, sai só vocês dois. Não sai com amigos, não sai nada, só vocês dois. Um tempo para vocês. Uma coisa que eu amo fazer quando dá é uma saída por mês. A gente chama de dia off. De uma vez a gente teve que levar o João, porque o João queria ir junto. Ciumento, meu filho, gente. Queria ir junto. Dia off, sai vocês dois. Gente, é tão gostoso, demais, demais. E encontra algo que vocês gostem de fazer junto. Eu quero vocês fazendo essas lições, hein, gente? Opa. O que eu queria que você entendesse? Quando a gente muda, tudo muda. A Ana falava assim, quando o Ellen voltou foi muito difícil. Foi péssimo. A gente se desentendeu e eu fui agraciada por Deus, eu e meu marido. Foi maravilhoso. Gente, foi maravilhoso. Foi um upgrade do céu, tanto para mim quanto para ele. Um dia eu perguntei assim para ele, amor, você ainda tem aquela raiva que a gente tinha, aquelas mágoas que a gente tinha? Ele falou, não, parece que Deus apagou. E foi assim que ele fez comigo e fez com ele. Falei assim, nós fomos agraciados por Deus. Ele deu um upgrade do céu. E eu conheci um marido que eu nunca teria conhecido se eu não tivesse dado chance. E se ele não tivesse me dado chance de voltar. Não espere a mudança do outro. Muda você. Quando você muda, quando você para de empurrar ele com a sua energia masculina aflorada, ele para de se encolher e ele começa a entrar no lugar que ele deveria estar. Passa para mim, por favor. Eita. Hoje eu sou mentora de mulheres e eu quero te ajudar. Se você acha que você precisa de uma alavancagem para uma vida extraordinária, entra nesse grupo aqui. A minha equipe vai entrar em contato com você. E para vocês que estão aqui, para vocês que estão assistindo agora aí no Instagram, entra nesse grupo aqui, nesse QR Code aqui. Eu vou dar 1 hora do meu tempo com cada uma de vocês, porque eu quero te ajudar. Hoje eu falo que eu vivo uma vida extraordinária em todos os sentidos. No meu casamento, no meu profissional. E olha que eu rasguei os meus diplomas. E eu vivo uma vida extraordinária. Então, se você quer passar 1 hora comigo, para alavancagem para uma vida extraordinária, entra nesse grupo aqui. Tá? Não precisa nem pôr eu quero, minha equipe vai chamar vocês. Aí a gente marca um horário e a gente faz uma reunião. Ok? E eu só queria honrar o meu marido. Eu queria te agradecer. Porque você foi o homem que Deus pôs na minha vida. E eu sempre tive certeza disso. Amém. E que você faz todas as minhas sombras crescerem para que eu as trate. E com você eu cresço muito. E você é muito importante para mim. E eu entendi que eu preciso muito de você. Muito. Preciso muito de você. Obrigado por contar isso.
Te amo. Maravilhoso, gente! É tão lindo, né, ver essas histórias de transformação. Eu posso fazer algo com eles? Fica aí no palco para a gente fazer algo com esse povo. Quem aqui é casado? Pode vir também, Alex. Você faz parte da história, ué. Quem aqui é casada? Vamos fazer um negócio agora? Pega o celular. Agora, você vai mandar uma mensagem para o seu esposo. Você vai escrever: amor, você é muito importante para mim. Eu te amo. Manda uma mensagem para ele. Muitos vão estranhar, vão perguntar o que está acontecendo. Algo aconteceu com essa mulher agora. O que eu fiz para estar recebendo essa mensagem assim, no meio da tarde? Mas expressa o seu amor por ele agora. Quem sentir no coração, escreve: amor, eu preciso de você. Não é uma submissão isso, mas é colocar ele no papel dele por direito, entendendo que nós precisamos da presença dele na nossa vida. Nós somos vulneráveis, nós precisamos de proteção de um homem para poder ir na frente, para poder cuidar, proteger, prover. E não é só provisão de recurso, não, de tudo. Então, mande uma mensagem para ele agora. Estou de olho, hein, gente? O Ari está mandando para o Cássio? Sério? Olha, gente, isso é unidade de linguagem. Essa aprende rápido. Essa aprende. Vamos mandar? Manda para ele, manda um coraçãozinho. Quem quiser ter algo a mais à noite, manda uma carinha piscando. Posso falar uma coisa? Pode, carinha piscando, dá certo. Dá licença, gente. Meu nome é Alex e Deus está incomodando no coração para eu falar uma coisa. Quando eu falei para a Juliana que eu não queria voltar, eu não sentia no fundo do meu coração que eu tinha que voltar. E eu tenho um missionário, que é um cara que me acompanha, que me discipula, e ele estava na África. E ele estava sabendo da nossa separação. E aí ele me ligou. Ele falou: Alex, eu tive que subir uma montanha para pegar sinal, porque Deus mandou eu te ligar. Eu falei: não, Wesley, mas eu já voltei, eu estou namorando. Ele falou: deixa de ser vagabundo, é para você voltar para sua casa. Pega todas as suas coisas e volta para casa. Então eu voltei para casa, assim, não era, por exemplo, não foi fácil para ela, também não foi fácil para mim. Eu fui por obediência a Deus. E eu digo que a obediência, Deus, ele nos honra, e foi isso que ele fez na minha vida, na vida da Juliana, no nosso relacionamento. O missionário teve que subir uma montanha para conseguir ter sinal, para poder me ligar, porque Deus mandou ele me ligar. Porque acho que eu não estava ouvindo a Deus, né? Precisou de alguém para falar. Então é isso, obrigado, pessoal. O nosso Deus é um Deus da família, gente. E Ele faz de tudo para restaurar uma família. Parabéns. Vocês vão ser testemunhos e vão resgatar milhares de outros casamentos. Muitos relacionamentos vão ser reerguidos e restaurados através da história de vocês. Amém. Gratidão, meu amor. Gente, salva de palmas para esse casal agora, né? Uhul.